Gálatas 4, capítulo 4, versículo 8, o título diz assim: o valor transitório dos ritos judaicos. Paulo vai falar nesse trecho que a gente vai meditar agora de manhã sobre a escravidão que o legalismo ou a escravidão que qualquer sistema religioso fora de Cristo traz para a vida de um crente. É isso que Paulo vai falar. Paulo vai fazer uma ilustração e vai trazer à memória dos Gálatas o seguinte: lembrem, e aí eu quero que você também faça esse exercício, lembrem quem vocês eram antes de Jesus, lembrem quem vocês se tornaram depois que Deus os conheceu, os chamou e os regenerou. E agora prestem atenção, Paulo vai falar isso para os Gálatas: quem vocês estão voltando a ser, porque vocês estão se afastando de Cristo e vocês estão voltando para a lama, vocês estão voltando para o passado que não é agradável. Ou seja, quando estavam abandonando a Cristo, os Gálatas estavam abandonando a liberdade da graça para voltar para a escravidão. Os Gálatas estavam abandonando a escola da graça para voltar para o jardim de infância da lei. Então eles estavam regredindo em vez de progredir. E é um texto atual, como a gente tem dito, Gálatas é um texto bastante atual, apesar de ser uma carta muito dura. Ela se faz atual pelo fato de que hoje muitos cristãos evangélicos estão vivendo da mesma forma que os Gálatas. Começaram bem, tiveram sua vida transformada, conheceram a Deus, tiveram intimidade com Deus, mas no passar do tempo começaram a se afastar de forma tão terrível que hoje não dá mais para conhecer ou reconhecer quem aquele crente é ou quem ele era quando teve encontro com Jesus. Então é uma carta muito atual, é uma carta em defesa da fé. Paulo está defendendo a fé cristã, a fé verdadeira, e dizendo: olha, vocês precisam acordar, porque vocês vão acabar caindo no precipício. Vocês precisam de um sacode, de um balde de água fria, para que vocês despertem, porque vocês estão dormindo e vocês estão indo de mal a pior. Então essa carta é uma carta muito nesse sentido de chamar a nossa atenção, nos exortar e nos repreender, para que a gente jamais esqueça quem éramos antes de Jesus, quem somos com Jesus, e se nós não vigiarmos, quem nós voltaremos a ser. Eu acredito que ninguém aqui deseja voltar a ser aquilo que era antes de Jesus, mas é algo muito sutil, é algo que acontece de forma muito serena no nosso coração, e quando a gente menos percebe, a gente está voltando atrás daquilo que éramos. Então vamos ler o versículo 8, diz assim o versículo 8: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Então Paulo já começa dizendo assim: olha, outrora, num tempo passado, num tempo atrás, vocês, antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer a Deus, antes de serem conhecidos por Deus, antes de mim, Paulo, chegar aí na Galácia e pregar o Evangelho, vocês eram escravos de deuses, que Paulo diz assim, que por natureza não são nada. Então Paulo diz: olha, vocês achavam que serviam a deuses, mas na verdade o que vocês eram escravos de demônios. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vocês eram escravos de uma mentira que estava matando, corrompendo, cegando e destruindo a vida de vocês. Então Paulo já começa dizendo: olha, outrora, não conhecendo a Deus, vocês serviam deuses que por natureza não são nada de deuses, são malditos, são malignos, trazem mal à vida de vocês. E aí, essa cegueira espiritual, alguns acham que ela é cultural. Alguns vão dizer assim: ah, pastor, fulanos que vivem em determinados países ou que vivem em determinadas culturas, eles fazem determinadas coisas horríveis porque a cultura deles é uma cultura ultrapassada, sendo que isso não é verdade, queridos. As pessoas cometem absurdos, as pessoas fazem coisas erradas simplesmente porque o coração do ser humano é pecaminoso, e não porque sua cultura é uma cultura ultrapassada. Porque se nós formos olhar para a cultura, a Europa é um dos lugares onde a cultura é mais desenvolvida, onde a tecnologia é mais avançada, onde os países são mais ricos possíveis, e inclusive na Europa as pessoas são idólatras, as pessoas têm cegueiras espirituais. Igrejas e mais igrejas estão fechando na Europa,
crentes e mais crentes estão se desviando da palavra de Deus. Eles adoram objetos, adoram a natureza, adoram os mais diversos ídolos que o seu coração cria. Por quê? Porque o problema não está na cultura, o problema não está, os índios eles têm uma cultura primitiva, por isso que eles são idólatras. Não, o ser humano por si só é idólatra porque o seu coração é pecaminoso, e enquanto Jesus não vem e o Espírito Santo não habita, independente da cultura, se você é indígena, se você é europeu, se você é africano, se você é latino-americano, não importa, você pode ser o camarada mais culto, mais rico, mais desenvolvido, e ainda assim está servindo a deuses que por natureza, como diz Paulo, não são. Então a idolatria, ela produz escravidão, independente de quem você seja, da sua condição social e da vida que você viva ou da onde você more. A escravidão sempre vai trazer, a idolatria sempre vai trazer escravidão, e aí muito mais do que escravidão apenas, como eu disse, cultural, vai trazer escravidão moral, vai trazer escravidão espiritual, vai trazer uma escravidão da mente, da alma, de tudo que envolve o ser humano. Você vai ver pessoas, cada uma, claro, tende a ser escravo daquilo que mais lhe seduz. Você vai ver pessoas escravas da bebida, pessoas escravas de drogas, pessoas escravas de dinheiro, pessoas escravas de promiscuidade, pessoas escravas de relacionamentos, pessoas que são escravas da sua ira, do seu temperamento. A verdade é uma só: idolatria vai produzir escravidão. Cada um vai desenvolver a sua escravidão, cada um vai ter, entre aspas e literalmente, os seus demônios. Enquanto Cristo não vem, não liberta, o Espírito Santo não entra no coração, os demônios estão aí para isso, para dominar, escravizar e perturbar a vida das pessoas. Então Paulo diz: olha, vocês estavam escravos, vocês estavam cegos, vocês estavam perdidos, porque até então não conheciam um Deus verdadeiro, pelo contrário, serviam a deuses que na verdade não são nada. Então a gente aprende aqui, repito, que enquanto o Espírito Santo não ilumina a nossa mente com o verdadeiro conhecimento de Deus, nós, aí eu digo todo mundo, sempre serviremos a um ídolo. Enquanto Deus não senta no trono da nossa vida, enquanto Deus não toma o controle da nossa vida, enquanto Deus não diz: me dá a sua vida que é minha e eu vou gerir, pode ter certeza, irmão, quem está conduzindo é o ídolo. Ah, pastor, mas eu nunca fui espírita, eu nunca fui do candomblé, eu nunca fui de uma religião afro. Não interessa, enquanto Deus não governa, quem governa é um ídolo. E aí, como diz o reformador Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Esse ídolo pode ser de pedra, de barro, pode ser uma estátua, mas esse ídolo pode ser qualquer outra coisa. Como eu já falei, nosso dinheiro, nosso emprego, nossa família, nossa condição social, isso pode se tornar um ídolo. Então, irmãos, atente para isso, porque isso é duro, mas é muito alarmante. Todas as pessoas que nós conhecemos, inclusive nós, quando Deus não está comandando a nossa vida, existe algo comandando. E é terrível imaginar isso. Pensar que quando não é Deus que diz o que devemos fazer, o outro que diz o que devemos fazer, certamente está a serviço de Satanás. Certamente está a serviço de Satanás. Quando a gente não para escutar Deus, ou quando a gente não para obedecer a Deus, pode ter certeza, você primeiro está sendo rebelde, segundo, você está obedecendo alguém. Não estou obedecendo ninguém, pastor, agora eu sou livre, agora eu sou independente, agora eu sou ateu. Mentira, você não está servindo a Deus, está em rebeldia, mas você está servindo a alguém, e esse alguém é um ídolo que provavelmente está amando de Satanás, conduzindo a sua vida para mal. Então, nós falávamos sobre isso sexta-feira. Mateus trouxe um estudo aqui na reunião dos jovens, e Paulo dizia isso: olha, agora que vocês são livres do pecado, sejam servos da justiça. Paulo diz: antes, vocês, em Romanos capítulo 6, Paulo diz: antes vocês eram servos do pecado, agora vocês são servos de Deus e da justiça. Ou seja, querendo ou não, você é servo, de forma incondicional, você é servo, de forma que você não tem escolha, mas ou você é servo escravo do pecado, ou você é servo da justiça, ou você é servo de Satanás, ou você é servo de Deus. Então, compete a mim e a você orar, se perguntar e se autoavaliar para saber a quem nós estamos servindo. Mas a verdade é, você está servindo alguém. Não adianta vir pensar: pastor, eu não sirvo ninguém não, eu sirvo a eu mesmo.
É mentira. Você está servindo a alguém, e bom seria que nós sempre servíssemos ao nosso Senhor. Há falhas na nossa vida? Claro que há. Há deslizes? É evidente que há deslizes, mas num contexto geral, a gente tem que se perguntar se temos servido ao Senhor, ou se a gente já se afastou da obra do Senhor, da obediência ao Senhor, e temos servido a outros deuses, que mascarados às vezes de coisas boas, na verdade são demônios. Eu já falei sobre isso. Às vezes um ídolo vem mascarado de ministério. É o ministério, é a liderança da igreja, porque eu sou pastor da igreja. Não interessa se a igreja, o ministério e o pastorado tem se colocado à frente de Deus, do meu Senhor Jesus, se eu tenho valorizado mais o ministério pastoral dessa igreja do que o meu Deus, se eu sou mais fiel a essa igreja do que o meu Deus, se eu me importo mais com a igreja congregacional do que o meu Deus, é um ídolo. Satanás pegou aquilo que era bênção e transformou num ídolo, e vai me levar para caminhos tortuosos. Então cuidado com isso, gente, porque às vezes as pessoas acham que é só coisa ruim, que é só coisa tenebrosa, que nos levam a servir a ídolos, mas não é. Satanás é astuto, e ele é especialista em se transformar em aquilo que parece ser bênção, ou talvez pegar aquilo que é bênção e fazer com que a gente fique dependente daquilo. Versículo 9, ele começa dizendo assim: mas agora, ele disse, outrora serviam a ídolos, mas agora, então algo muda, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, vamos parar aqui. Então Paulo diz assim, olha, antes vocês eram escravos, outrora, serviam a deuses malignos, falsos deuses, falsos senhores, mas agora algo aconteceu, mas agora uma transformação aconteceu na vida de vocês, e ele diz, agora vocês conhecem Deus, mas aí ele coloca um porém também muito importante, ele diz, ou antes, ele diz, sim, vocês conhecem a Deus, mas antes, ou melhor, sendo conhecidos por Deus. Paulo está deixando bem claro aqui, e a gente já falou muito sobre isso, que a conversão minha, sua, a conversão dos Gálatas, o nosso conhecimento de Deus, ele não é primário, ele é secundário. Como isso, pastor? Primeiro Deus nos conhece, primeiro Deus nos ama, primeiro Deus vem ao nosso favor, primeiro Deus nos chama, e depois a gente responde. Depois a gente o conhece, depois a gente o ama, depois nós o servimos, depois nós os obedecemos, mas o conhecimento primário é dele. Então Paulo diz, agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Então Paulo diz, olha, nunca partiu de vocês, o primeiro passo sempre é de Deus. Deus os amou, Deus os separou, Deus por sua misericórdia pôs o amor dele em vocês e ensinou vocês a amá-lo. Não é o que ele diz? Vocês me amam que eu amei primeiro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não é isso que Jesus diz? Jesus disse em João 10,14, eu sou pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus diz assim, João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, primeiro eu conheço as minhas ovelhas. Então, assim como Jesus, o bom pastor, conhece as ovelhas, o Pai, acima de tudo, conhece aqueles que ele amou, aqueles que lhe pertencem e aqueles que ele chamou e enviou para o Filho. O Pai conhece. Então Paulo diz, olha, vocês antes eram ignorantes, cegos e idólatras, eram pagãos, eram escravos, marionetes na mão de Satanás, mas agora vocês conhecem a Deus, mas agora Deus conhece vocês. E a linguagem bíblica aqui, quando fala de conhecer, ela vai muito mais, ou ela vai muito além de um pensamento racional, de um conhecimento racional. Por exemplo, prazer, tudo bom? Eu conheci você, você me conheceu. Esse é o nosso conhecimento. Mas se você lembrar da Bíblia, duas passagens muito conhecidas. A primeira é quando diz que José, após Maria ter Jesus, ou melhor, o texto diz que José não conheceu Maria enquanto ela não teve o menino Jesus. José conhecia Maria, eles eram noivos, inclusive eles conversaram acerca do que estava acontecendo por causa da gravidez dela. Mas quando o texto diz José não conheceu Maria até que ela tivesse Jesus, é que ele não teve relação íntima com ela. Então conhecer, em algumas passagens bíblicas,
vai muito mais do que conhecer. Ô, prazer, meu nome é fulano. Vai de intimidade. Conhecer, no palavreado bíblico, traz relação íntima, comunhão, amizade, familiaridade, então trocas. Então, quando a gente olha para esse texto e diz que Deus nos conheceu, não é porque Deus não conhecia a gente. Olha lá, acabei de descobrir, tem fulano lá, o nome dele é Anderson, o conheci. Não, Deus conhece todas as coisas, certo? Outra passagem muito interessante é que Jesus diz que quando naquele último dia alguns disserem assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos demônios, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é porque Jesus não conheceu, é porque Jesus não, que surpresa, nunca vi você na vida. Jesus conhece todas as coisas, mas é porque eles não tinham relação íntima com Jesus. Eles não tinham intimidade, eles não eram discípulos, eles não eram servos de Jesus. Então, quando o texto diz que Deus nos conheceu, irmãos, é muito mais do que conhecer o dia do nosso nascimento. É muito mais do que saber o nosso nome completo, a nossa identidade, o nosso CPF. Deus nos conhece de forma íntima, a ponto de nos amar e nos chamar de filhos. Na última vez que eu preguei aqui, foi um domingo pela manhã, já está na internet. Nós falávamos muito sobre isso, sobre adoção, sobre filhos. E eu fiquei muito impressionado com aquela pregação, porque sabe, talvez os irmãos aqui não tenham essa experiência, mas eu preparo pregação todos os dias praticamente, né, queridos? Então sabe quando você prepara uma pregação e você não vê nada demais? E de repente quando você prega, Deus fala contigo, talvez mais do que falaram com vocês, não sei como Deus falou com vocês na última pregação, mas comigo falou muito, tanto que depois eu fui escutá-la de novo, e Deus me surpreendeu. Então até indico que vocês escutem essa pregação de novo, da última vez que eu preguei aqui, há umas 2 semanas atrás de manhã. Então assim, nós falamos muito sobre isso, sobre Deus olhar para o pior, sobre como se fosse Deus ir num orfanato, pegar o pior e falar: esse que eu quero, aquele que ninguém quer levar para casa. Deus falou: eu vou levar. Aquele que ninguém quer, que ninguém dá crédito, que todo mundo fala: não tem mais jeito, já era, já tentamos tudo que era possível. Deus fala: eu quero, eu vou dar jeito. Então aquela mensagem foi para mim muito maravilhosa, assim como todas são, mas aquela me surpreendeu, porque enquanto eu a estudava durante a semana, não vi aquilo que vi e senti enquanto pregava. Então, irmãos, guarde isso: você não é salvo pelos seus méritos, os Gálatas não foram salvos pelos méritos deles, pelo contrário, toda a ênfase está na graça, toda a ênfase está na soberania, toda a ênfase está na vontade de Deus em nos conhecer de forma tão íntima, que enviou seu Filho e nos chamou de filhos, adotados na sua família. Então esta é uma lição que toda a igreja precisa aprender e que os Gálatas precisavam aprender. Por que Paulo está falando isso, pastor? Paulo está falando isso porque os Gálatas, eles estavam tentando conquistar a salvação por meio das obras da lei. Então Paulo diz: para de bobagem, vocês não vão conquistar nada, porque desde o início foi pela graça, vocês foram adotados, desde o início foi pela soberania de Deus. Não foram nem vocês que conheceram a Deus primeiro. Ele primeiro os conheceu, Ele primeiro os amou, Ele primeiro enviou o seu Filho. O primeiro passo foi dele, não foi de vocês. Então para com essa bobagem de querer comprar salvação, de querer merecer salvação. E de uma certa forma, todos nós precisamos aprender isso todos os dias. É Deus que é soberano, é Deus que conduz a nossa vida, é Deus que guarda a nossa salvação, é Deus que zela pela nossa vida, é Deus que mantém o nosso galardão seguro, é Deus que mantém o nosso nome escrito no livro da vida e diz que de lá ninguém apaga. É Deus que sustenta a gente. Ai de nós se não fôssemos Ele. Então ele diz: olha, ô Gálatas, foi Deus que buscou vocês. Eu lembro de Isaías 65:1, que diz assim, Isaías 65:1: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus vindo em direção de um povo que não perguntava por ele, que não buscava e que não se chamava pelo nome dele. Eu e você, não queríamos nada com ele, mas ele diz: eu disse, eis-me aqui. E aí nós ouvimos e falamos: Senhor, o que queres? Ele dá o primeiro passo sempre. Voltando lá para o texto do capítulo 4, versículo 9,
Então Paulo vai seguir e diz assim: agora que vocês são conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Versículo 10: guardais dias e meses e tempos e anos. Então Paulo diz: olha, vocês eram escravos, mas vocês conheceram a Deus, ou melhor, Deus os conheceu. Como pode? É como se Paulo agora, não dá para perceber com tanta veracidade por meio de uma escrita, mas é como se a voz de Paulo tivesse mudado. É como se Paulo estivesse falando e de repente ele fala: como pode? Eu estou espantado, eu estou assustado, eu estou indignado, eu estou confuso. Como pode? Vocês eram escravos, foram libertos. Vocês eram condenados, foram absolvidos. Vocês viviam na cegueira, foram iluminados. Como pode agora, depois que conheceram Deus, vocês quererem voltar para lá? Eu não entendo. Então Paulo diz: como pode? Estás voltando outra vez aos rudimentos. João Calvino vai dizer que afastar-se de Deus, abandonar a Deus depois de havê-lo conhecido, e aí escuta isso, irmãos, afastar-se de Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão ao meu e ao seu Deus. Toda vez que eu falo da palavra ingratidão e traição, eu lembro do pastor Jonas. Vocês com certeza lembram dele, que ele já veio aqui muitas vezes, e eu sempre conto essa história porque isso ficou gravado na minha mente. O pastor Jonas, ele tem um temperamento muito forte, a ponto dele falar assim: fulano era meu amigo, pastor amigo meu, pregava aqui na minha igreja, e de repente ele começou a pregar umas coisas lá meio heréticas, não sou mais amigo dele. Ele fala assim mesmo: não sou mais amigo dele, não convido mais ele para vir na minha igreja, não convido. E aí, na semana que eu descobri que seria pastor aqui, eu sentei para tomar um café com ele, e aí eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim: irmão, vá, mas se você traiu meu Deus, se você for ingrato, assim mesmo, porque ele sabe que alguns pastores cedem por causa da igreja, por causa da membresia. Ele disse: se você for ingrato, se você traiu meu Deus, eu não serei mais seu amigo. E eu guardei aquilo como, claro, ele tem um temperamento forte, mas eu entendi aquilo como um zelo que ele tem tão grande e tão fervoroso pelo Deus a qual ele serve, que ele acha um absurdo ser um traidor, ele acha um absurdo ser ingrato, ele acha um absurdo a gente voltar atrás. E o próprio Jesus disse isso, não falou? Que aquele que põe a mão no arado e olha para trás é indigno. Então, se o Jesus disse que é indigno, eu posso dizer, e Calvino pode dizer: a mais perversa ingratidão é conhecer a Deus e abandoná-lo depois. Pastor, o que acontece? Irmão, que Deus nos dê graça para aqueles que se afastaram, que retornem. Mas se não retornarem, naquele grande dia, pagarão por essa ingratidão, pagarão por essa traição, pagarão por esse abandono terrível. Você vê, traga isso para a nossa relação pessoal. Se nós, no âmbito familiar, quando algum familiar, quando alguém que nós amamos, quando alguém que nós gostamos nos abandona, já é para a gente uma afronta terrível, terrível. Fulano abandonou a esposa, fulano abandonou o marido, fulano abandonou os pais. Se isso para a gente já causa um sentimento ruim, de ingratidão, de como pode a pessoa fazer isso com seus pais, como pode fulano fazer isso com a sua esposa, imagina na relação nós e Deus, imagina, é 1000 vezes pior. O problema é que a gente não consegue muito mensurar isso, pelo fato de que Deus é um Deus que encontra-se no céu, na glória, em todos os lugares, mas o nosso parente, o nosso irmão em Cristo Jesus está aqui do nosso lado. Então quando ele nos abandona, a gente fica às vezes muito mais chateado do que quando nós abandonamos a Deus, mas é muito pior. Então que fique claro, quando Paulo diz assim: vocês estão abandonando Deus, voltando para os rudimentos fracos e pobres, os quais, de novo, quereis vos escravizar. Então que fique claro, o problema aqui não era apenas obedecer à lei, o problema aqui não era apenas obedecer os mandamentos, o problema aqui estava em obedecer os mandamentos, tentando alcançar por meio deles a salvação.
Obedecer os mandamentos a ponto de chegar diante de Deus e falar que Deus, eu mereço ser salvo, porque eu obedeci isso, eu fui na igreja tantas vezes, eu dei dízimo tantas vezes, eu não faltei em nenhuma reunião, eu sou diácono. Esse é o problema. O problema dos Gálatas aqui não era obedecer a lei e ter uma vida santa. O problema é que eles estavam substituindo a morte de Cristo pelos seus méritos. Eles estavam anulando a graça de Deus por causa da obediência da lei. E pasmem, né? Tem tempo que eu não falo isso, né? Pasmem. Por causa de influências malignas de falsos mestres. Falsos mestres. Tudo isso porque judaizantes entraram no meio da igreja e começaram a convencer gentios que nunca foram judeus que eles deveriam começar a viver como se fossem judeus. Sendo que desde quando ouviram o Evangelho pela primeira vez por Paulo, Paulo sempre pregou a liberdade em Cristo Jesus. Então, irmãos, trazendo para os nossos dias, a gente também deve tomar cuidado com isso, para que, como eu disse, aquilo que a gente faz na igreja e aquilo que a gente faz para a igreja, para Deus, não se torne amuletos, não se torne um diploma, ou sei lá, um mérito, para que a gente possa amanhã ou depois jogar na cara de Deus e falar que, Senhor, olha quantas coisas eu já fiz pelo Senhor, eu sou quase que querubim, eu sou quase que anjo, arcanjo, de tanta coisa que eu fiz, eu tenho mérito. A gente tem sempre que lembrar, falamos isso quarta-feira, todo o mérito é dele, toda a obra é dele, todo o esforço foi dele. E hoje ainda, eu lia essa semana de novo a devocional do boletim desse mês, e aí eu lembrava de um texto que eu preguei aqui há muito tempo atrás, que é aquele texto de Lucas, que Jesus fala para Pedro: Pedro, eu roguei por ti. E aí nessa devocional aqui eu escrevia sobre isso, que quando a gente chegar no céu e a gente puder ter noção de tudo que a gente passou aqui e olhar de fora, olhar com uma vista mais apurada, a gente vai perceber quantas vezes Jesus deve ter dito: eu orei por ti. Nesse contexto, Jesus diz: Pedro, Satanás vos pediu, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu e puder ter uma conversa franca com Deus, e Ele abrir a nossa mente para que a gente possa ver, inclusive o mundo espiritual que hoje a gente não consegue contemplar com tanta facilidade, mas a gente olhar quantas vezes a gente estava na beira do precipício, quantas vezes a gente estava na beira de perder tudo, e Jesus disse: eu orei por ti, eu orei por ti. A gente não faz ideia. Às vezes a gente diz assim: Senhor, eu sou devedor. É muito mais, gente. Ele ora 24 horas por mim e por você. Já falei isso aqui. Quando a gente dorme, Ele está acordado orando. Quando a gente descansa, Ele está trabalhando. Às vezes quando a gente falha, Ele conserta. Ou seja, nós somos muito mais devedores do que imaginamos. Graças a Deus por isso. Porque se Ele ficasse esperando o nosso mérito, estávamos perdidos. Então quando Paulo diz: olha, essas coisas são fracas e pobres, é porque Paulo está dizendo, elas tiveram a sua importância, elas têm a sua importância, mas em comparação com Cristo, elas são fracas e pobres. Elas não podem salvar, Cristo pode. Elas não podem perdoar, Cristo pode. Elas não podem dar vida, Cristo pode. Então, diante de Cristo, porque vocês estão querendo colocá-las no lugar de Cristo, da graça, elas são pobres, elas são fracas. E aí, toda religião que tenta colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, o que ela faz é se tornar uma religião fraca e pobre, uma religião que se resume ao exterior, uma religião que se resume a faça isso, faça aquilo, uma religião que se resume à aparência, uma religião que se resume a aquilo que você faz e não aquilo que você é uma religião falsa, fraca e pobre. Mais do que o externo, o cristianismo, mais do que o externo, porque o cristianismo também tem externo, o cristianismo também tem exterior, o cristianismo também muda a nossa vida exterior, mas mais do que isso, um verdadeiro cristianismo começa dentro. Ele tem que mudar o coração, tem que mudar a alma, ele tem que mudar a nossa mente, ele tem que mudar nosso caráter, nossas convicções, ainda que seja uma luta, ainda que seja difícil, ainda que tenha alguns pontos que a gente tenha que ser quebrado. Mas se o cristianismo não começa dentro e ele se transforma apenas em algo externo, é religião fraca e pobre, não vai salvar ninguém, é maldito.
Então, cuidado. Repito, muitas igrejas evangélicas têm se tornado nisso, uma religião de aparência, uma religião apenas de parecer ser. Eu tenho que parecer com o pastor, eu tenho que parecer com o irmão que senta do meu lado, eu tenho que parecer com o diácono, eu tenho que aparecer para a igreja. Sendo que para Deus, irmãos, a gente não finge, para Deus a gente não mente, para Deus não importa parecer, para Deus tem que ser. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não vire mais um religioso que não serve para nada. Versículo 11, para a gente caminhar para o final. Diz assim: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Tem algumas traduções que facilitam um pouco a interpretação desse texto, mas em suma é sim uma expressão muito severa de Paulo, é uma expressão muito dura de Paulo, e ela deve ter tremido o coração dos gálatas. O que Paulo está dizendo é: olha, vocês estão tomando um rumo tão perigoso, vocês estão voltando tanto para quem vocês eram antes de Jesus, que eu estou começando a ficar com medo, eu estou tendo receio, eu estou preocupado de que todo o meu trabalho missionário, de que todo o meu esforço, de que todo o tempo que eu passei pregando entre vocês tenha sido em vão. Estou preocupado de que tudo aquilo que me dediquei e me empenhei em favor de vocês seja destruído por causa de falsos mestres, por causa de uma mentira que vocês estão se deixando seduzir. Então Paulo diz: acordem, porque a situação está mais difícil do que vocês imaginam. E olha, a gente está falando do apóstolo Paulo, aquele que diz que aquele que nos chamou, nos predestinou, nos elegeu e nos glorificou, ele tinha certeza da salvação dos crentes, ele sabia que aquele que começou a boa obra era fiel para terminar, mas a situação aos gálatas estava tão perversa, tão terrível, que Paulo está começando a pensar que eles estão prestes a entrar na apostasia, que eles estão prestes a fazer aquilo que a gente falou, ser ingratos e traidores do Deus que os salvou. Então, apesar de ser uma das afirmações mais duras dessa carta, Paulo não fecha a porta da esperança, ele apenas está fazendo aquilo que a gente falou há um tempo atrás aqui, ele está apertando o pecador, ele está descendo a lenha no pecador, para que o pecador, depois quebrado, acuado, assustado, diga: e aí, como eu farei para ser salvo então? E ele diga: volte para Jesus. A gente vai ver isso até o final da carta. Paulo vai voltar a pregar sobre a esperança, mas então ele está precisando mostrar mesmo. E aí falávamos sobre isso aqui domingo, quarta, quando eu disse que alguns pastores, algumas igrejas acham que se não falar do inferno, se não falar do pecado, vão se tornar mais atrativos para as pessoas. Se não falar de inferno, Deus se tornará um Deus mais bonzinho. Mas é mentira. A gente percebe que é necessário sim, com muita sinceridade, com muita franqueza, revelar o pecado das pessoas e mostrar qual a gravidade. Eu já falei sobre isso aqui. Se você vai no médico e o médico diz assim: poxa, se eu falar para fulano que ele está com essa doença, ele vai ficar muito triste, ele vai ficar muito chateado, ele vai ficar até depressivo, então eu vou mentir, vou falar que ele está resfriado e vou dar uma aspirina para ele. Você vai falar: esse médico é louco. É a mesma coisa com relação ao pastor e à igreja. Fulano está vivendo em pecado, fulano está destruído, fulano está indo a passos lá para o inferno. Eu vou falar: não, fulano, não é nada demais não, fica tranquilo. Você vai falar: esse pastor é louco, ele precisa avisar essa pessoa que ela está indo para o inferno, que ela está vivendo uma vida desgraçada. É a mesma coisa do médico. Ninguém vai no médico com uma tuberculose e quer que o médico diga: não, é gripe, toma esse xarope aqui. Assim como ninguém vem a um pastor, ou ninguém entra na casa de Deus e quer ouvir uma mentira, ainda que a verdade seja dura, mas tem que ser dito, porque é a verdade que vai curar, é a verdade que vai salvar. Então, irmãos, trazer o cristianismo, como eles estavam tentando fazer, de volta para o judaísmo, trazer o cristianismo para uma religião exterior, fazer do cristianismo, sabe,
apenas um amuleto ou algo que nos satisfaça o nosso ego ou que nos deixe muito confortáveis, é terrível, é gravíssimo, porque todas as vezes que a gente macula o cristianismo, a gente macula o dono do cristianismo, que é Deus e o seu Filho Jesus, que morreu na cruz. Então todas as vezes que a gente estabelece mérito como um meio de conquistar a bênção de Deus, isso é perverso. Por isso que talvez os irmãos não consigam, ou alguns consigam perceber o porquê de algumas pessoas revolta, quando a gente liga a televisão, quando a gente liga o rádio, ou quando a gente descobre que algumas igrejas estão vendendo bênçãos, estão trocando bênçãos, estão fazendo promessas absurdas, porque o que eles estão fazendo, na verdade é isso, é achando que podem, de forma maligna, por meio dos seus méritos, conquistar, merecer aquilo que custou o sangue do meu e do seu Senhor, aquilo que custou a vida do Filho de Deus. Nenhum líder religioso, nenhuma denominação, nenhuma religião, a não ser o verdadeiro cristianismo de Cristo Jesus, pode salvar um pecador, pode nos livrar da escravidão que vivíamos. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Vou terminar fazendo aplicações breves. A primeira eu já fiz durante a pregação, quero só reforçar, e eu quero que a gente escute, como se fosse para a gente, Paulo dizendo: olha, vocês eram escravos, agora vocês são filhos. Percebam isso, vocês eram escravos, vocês congregacionais de Andorinhas, inclusive o pastor, vocês eram escravos, e agora vocês são filhos. Como podem estar voltando à escravidão? Como podem? Voltando outra vez, eu queria que a gente saísse daqui hoje e, se possível, guardasse esse tipo de verdade, essa aplicação. Eu era escravo, eu tinha uma vida desgraçada e miserável, e hoje Jesus mudou a minha vida. Como pode eu abandoná-lo? Como pode eu traí-lo? Como pode eu deixá-lo para trás e voltar a viver aquela vida? Não tem como. Então, grave isso. Segunda aplicação, e aí eu falei também na pregação, só para reforçar: todos os falsos deuses, todas as demais religiões e tudo aquilo que está fora de Cristo escraviza. Tudo. Não é só as religiões afrodescendentes, não é só acender vela, não é só se dobrar diante de uma estátua. Tudo aquilo que começa a disputar com Jesus, ou começa a colocar no nosso coração o sentimento de que eu ou você somos merecedores da salvação, podemos conquistá-la, é idolatria e vai nos levar à escravidão. É duro falar isso também, porque falei isso quarta-feira. Todos nós conhecemos pessoas que nós amamos muito, que não fazem parte do cristianismo, não confessam Jesus, mas a verdade é, fora de Jesus só existe ídolos, e nos ídolos só existe escravidão, e Satanás está por trás de todos eles. Terceiro ponto: Deus nos conheceu, e como eu deixei bem claro aqui, Ele não apenas nos conheceu porque descobriu o nosso nome e nossa identidade, Ele nos conheceu a ponto de nos chamar de filhos, de nos levar para casa, de pegar como filho pródigo, colocar sandália nos nossos pés, anel no nosso dedo, nos colocar uma vestimenta e fazer uma festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado, certo? Então não esqueça disso. Deus nos conheceu. A gente tem aquela célebre frase de dizer: nem você se conhece. Talvez essa frase seja verdade em certo sentido. Às vezes a gente faz algumas coisas que nós mesmos nos surpreendemos. Como eu pude fazer isso? É sinal de que nem nós nos conhecemos de verdade. Mas se tem alguém que nos conhece, esse alguém é Deus. Então não se assuste, como disse Guilherme, não se desespere. O meu e o seu Deus me conhece, te conhece melhor do que qualquer pessoa. Quarto e último, falei bastante sobre isso também: afastar-se de Deus depois de conhecê-lo é traição, é ingratidão, e que Deus nos livre de percorrer esse caminho da traição e da ingratidão, porque ela é terrível.
Amém, queridos?